Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente e aquele que nos acompanha pela rede web, pelo Facebook. Para mim é uma satisfação muito grande estar neste lugar, porque eu venho aqui trazer uma coisa muito interessante. É essa palavra o qual eu quero deixar para cada coração. Se você sonha, você é capaz de realizar. Eu gostaria que o Vitor colocasse para mim uma imagem, Vitor, dessa imagem, dessas carnes, o qual nós deparamos com essa situação hoje, para, ao entendimento de cada um nessa noite, foram 5 quilos de carne que venceu em abril de 2020, 14 quilos de carne moída que venceu em outubro do mesmo ano, mais 51 quilos de carne que venceu em maio e outubro do mesmo ano. Tem uma outra carne suína, pessoal, 65 quilos de carne suína que venceu, que vai vencer dia 18/5/2021. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta a cada um nessa noite, da seguinte forma: essas carnes foram encontradas no Centro de Fortalecimento e Vínculo das Crianças, o qual frequenta essa instituição, crianças o qual muitas das crianças, na época de conselheiro tutelar, dizia para mim que ia para aquele lugar para almoçar, porque até então na sua casa não tinham o que comer. Eu queria fazer uma pergunta a cada um que está ao alcance de minha voz essa noite: será que a responsável por essa instituição, se ela conseguisse entrar em contato com alguma dessas pessoas, desses alunos, será que não seria melhor fazer uma doação dessas carnes? Ou ela preferiu e deixou estragar? Carne, hoje, se você for analisar o valor, está um absurdo. Tenho certeza que pessoas do Alto Guanabara, do Alto Quilombo, o qual, se fosse informado que lá no centro de convivência ia ter carne para as crianças, com certeza os pais iriam. Meus amigos, é lamentável uma situação igual a essa. Uma situação o qual nós vivemos em uma época de pandemia e as pessoas, com sua responsabilidade, deixam uma situação acontecer igual a essa. E eu queria fazer um pedido a essa casa, e que essas imagens fossem encaminhadas ao Ministério Público, para que eles tomassem a devida providência, porque isso é um caos o qual, se pegasse essas carnes e colocasse na cesta básica, tenho certeza que seria de bom agrado. Tem pessoas que passou o ano inteiro sem comer um pedaço de carne, enquanto se estragou aproximados 100 quilos, juntando carnes e fígado. Ô Vitor, coloca a imagem para mim agora, por favor, do campo bom de bola. Eu fiz um pedido ao senhor prefeito dessa cidade, para olhar com mais carinho ao nosso campo bom de bola, campo esse qual eu jogo bola ao sábado, e deve ter pessoas aqui que participam, que jogam bola lá também. Esse campo tem aproximado 6 anos, a única vez que ele foi limpo, única vez, foi quando eu fazia parte da Secretaria de Cultura, e de tanto eu conversar com o ex-prefeito Rogério Cruz, e com o secretário na época, que era o Acanhado, que a gente foi dar uma limpada nesse campo. Então eu peço ao senhor prefeito que olhe com mais carinho
que envia, se for necessário, para o responsável para cuidar desse campo, porque esse campo, se souber utilizar ele, há várias pessoas, senhoras e senhores sedentários, pessoas o qual não pratica exercício nenhum. Então, se eles for contratar um professor de dança, eu tenho certeza que esse espaço vai ser muito bem utilizado. Esse campo, meus amados irmãos, aproximado 200 pessoas toda semana jogam o seu futebol ali. Então eu venho aqui fazer esse pedido encarecidamente, que olhe com mais carinho o esporte dessa cidade, porque onde estamos perdendo muitas crianças, muitos adolescentes para o tráfico, é culpa nossa mesma, de não investir numa área que é tão importante, que é tão utilizada, que é o esporte. Eu queria que essa administração, o qual eu faço parte, que focasse um pouquinho, porque esporte, meus amigos, ela inclui 3 áreas: a cultura, a educação e a saúde. Esporte é cultura, esporte traz educação, e junto com o esporte traz a saúde. Eu queria que o senhor prefeito e o secretário responsável ou subsecretário desse mais amor, desse mais carinho para esses campos. É igual, por exemplo, na administração passada, nós temos o campo bom de bola do Pito, conhecido Pito. Pessoal, aquele campo só está faltando a iluminação. Só está faltando a iluminação. O que custa? Vamos dar mais atenção ao esporte de Una. Vamos cuidar com mais carinho, porque estamos perdendo muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens. Os sonhos fazem parte da vida de cada uma criança. Então, se nós dar prioridade ao esporte, acredito eu que o número de criminalidade na cidade de Una, que é tão pequeno, e é tão absurdo o número de criminalidade, acredito eu que vai reduzir bastante. Usando as palavras do meu irmão Emerson, vereador, pessoal, em Una, há 8 anos atrás, a minha esposa ganhou o Davi, meu filho, aqui na Santa Casa de Una. A negligência foi tão grande, o tamanho foi tão absurdo, que perdemos a maternidade. Então eu uno agora a minha força com a força com os demais vereadores. Vamos unir nossa força em prol de uma Una melhor. Eu tenho uma parceria com o deputado Ferraço, e ele falou que ele quer dar para a Una de presente uma UTI, que na época que ele era presidente da Assembleia Legislativa, ele entregou um cheque na mão do ex-governador Paulo Artung, no valor de 6.500.000, que era prioridade, era a UTI. E até então, essa casa ela foi tão negligente, que não correu atrás, não lutou, para saber para onde foi enfiado esse dinheiro. E esse dinheiro, o vereador Edson Márcio estava presente ali, quando o deputado Ferraz entregou na mão do Paulo Artung. Então, meus amigos, não é por falta de força. Se depender de mim, eu vou para Vitória, eu vou para Brasília, mas no final desse mandato, se Deus quiser, eu quero 2 coisas na Santa Casa de Una. Sim, aumentar o valor do repasse, mas fiscalizar também. Porque não adianta, você deposita, manda dinheiro e não fiscaliza, para saber para onde está indo esse dinheiro. Eu me coloco à disposição, sim, de votar nesse projeto, sim, mas eu sou chato, porque eu vou fiscalizar, para saber se realmente esse investimento está sendo feito, de que forma está sendo feito na Santa Casa. Porque muitas coisas têm que ser mudadas naquela Santa Casa. Muitas coisas. Existe um porteiro ali, que ele não te dá credibilidade para você chegar. Uma vez, meu filho passando mal, ele tentou me embarrar. Só que ele não sabia que eu era conselheiro tutelar.
Ele disse na época que podia entrar minha esposa, mas eu não podia entrar, porque era muita gente. Eu falei assim, não, eu vou entrar. Eu vou entrar não como pai de Davi, mas eu vou entrar como conselheiro tutelar, onde o direito dessa criança vai ser violado. E eu, como representante do povo, onde tem crianças que eu defendo o direito dela, eu vou defender o direito do meu filho, se for necessário. Eu vou entrar com a polícia, mas eu vou entrar. Baixaram a Cristo, eu entrei. Para mim saber o que eles estavam fazendo. Então, meus amigos, fica aqui, meu boa noite a todos. Eu peço desculpa se eu extrapolei um pouquinho, mas eu convoco essa casa, sim, para cada um usar a sua autoridade, fiscalizar, sim, o dinheiro público. Eu queria pedir também aos secretários de meio ambiente. Hoje eu estive lá na reciclagem de Una, onde é lamentável a situação daqueles catadores. Lamentável o qual eles não têm uma água para tomar, onde eles não têm lugar nenhum para se alimentar. Nós temos que saber que eles são ser humano. Eu queria que o secretário fiscalizasse mais de perto, visse a situação mais de perto, e depois mandasse para essa casa aquilo que ele encontrou de certo ou de errado, para que nós possamos tomar providência. Fica aqui meu boa noite a todos, muito obrigado, tenha todos uma ótima noite.